Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Leonardo Rodrigues. Hoje eu venho aqui falar um pouco para vocês sobre os hormônios sexuais, que tanto a gente gosta de saber aí, a testosterona, estradiol, quais são as funções deles nos nossos corpos e como é a regulação deles e qual o poder que a alimentação tem sobre eles, né? Então vamos lá, vamos para o que interessa. A gente vai começar falando sobre o eixo HPG, eixo hipotálamo, né? Pituitária e gônada. Ah, por isso HPG, né? Ou pode ser chamado ainda de HHG, hipotálamo, hipófise, gônada, que é o mesmo é um nome diferente para a mesma coisa, tá? Tanto pituitária como hipófise. É uma glândula que fica dentro do nosso cérebro e ela produz muitas substâncias estimuladoras para outras glândulas, como a glândula da tireoide, como as gônadas, né, que a gente já vai ver que são os testículos e os ovários, e assim por diante. Certo? Bom, o que acontece? A gente tem uma região no nosso cérebro chamada hipotálamo que produz uma substância chamada GNRH. Esse GNRH, os pulsos dele, né, que são transmitidos, são liberados em ondas, vão chegar na hipófise, na pituitária, e vão fazer com que a pituitária secrete dois hormônios, o FSH e o LH. Isso tanto para o homem quanto para a mulher. Ao chegar nas gônadas, nas glândulas sexuais, esses hormônios vão ser convertidos em outros hormônios, vão dar a ordem de produção para outros hormônios. E esses outros hormônios vão depender da gônada, porque enquanto no cérebro e na glândula que a gente tem nele, então no hipotálamo e na glândula hipófise, nós somos iguais, homens e mulheres. Mas quando falamos de gônadas, nós somos bem diferentes e nós vamos ver que temos dois tipos de células para os homens e dois tipos de células para as mulheres, característicos das gônadas de cada um dos sexos, tá bom? Das mulheres, nós temos as células da teca e as células da granulosa, enquanto para os homens nós temos as células de Leydig e as células de Sertoli, certo? Vamos falar agora sobre a secreção desses hormônios sexuais. Então, o hipotálamo liberou o GNRH chegou na hipófise, né? Chegou na pituitária. A pituitária libera dois hormônios, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Porque até aqui a gente é igual. O LH, o hormônio luteinizante, e o FSH, o hormônio folículo estimulante. O hormônio luteinizante, o LH, ele é responsável pela produção de hormônios de características sexuais masculinas, tanto para o homem quanto para a mulher. Só que o LH, ao chegar nas células do testículo, que é a glândula masculina, ele vai agir mais sobre as células de Leydig, né? E nas células de Leydig, ele dá ordem para a produção de testosterona, o principal hormônio androgênico masculino, certo? Enquanto nas mulheres, o LH se em contato com o ovário, ele age mais sobre as células da teca, né, desse ovário, e utiliza dessas células para converter colesterol em DHEA e androstenediona, que são hormônios de características androgênicas, ou seja, masculinos, mas do perfil da mulher, tá? A testosterona, que a gente pode falar que é verificada nos exames de sangue da mulher, são muito mais produzidos pela suprarrenal do que pelo ovário, tá? Então, os hormônios masculinos que as mulheres produzem são diferentes, gônada por gônada.
Ainda que ela produza testosterona, a quantidade é bem inferior à do homem, certo? E agora, o outro hormônio produzido pela hipófise, o FSH, o folículo estimulante, ele tem muito mais a ver com a reprodução, tá? Então, nos homens, ao chegar no testículo, ele vai atingir as células de Sertoli, não as células de Leydig, como o hormônio luteinizante. E nas células de Sertoli, ele vai fazer com que ocorra a espermatogênese, né? O desenvolvimento dos espermatozoides. E aí tem toda uma questão especial do amadurecimento desses espermatozoides, a chegada de nutrientes, né? Os túbulos seminíferos. É bem complexo. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, escrevam aí nos comentários que eu faço um vídeo explicando, tá? E o FSH, ao chegar no ovário, né, ele se liga nas células da granulosa, produzindo a progesterona, né, hormônio de características femininas, que é determinante para a mudança da distribuição da gordura corporal. Por isso que a testosterona tem um padrão, né, o homem tem um padrão de distribuir gordura na região mais central e a mulher tem um padrão de distribuição de gordura na região mais, digamos assim, lateral, pelos flancos, né? Tem a ver muito com o tipo de tecido, a quantidade de receptores e a produção desses hormônios, que vai determinar onde vai ser mais armazenada a gordura. É isso que nutrição tem a ver com hormônios, tá, galera? Para quem às vezes acha que perde um pouco o foco, mas na verdade tem muita coisa a ver. Agora nós vamos falar sobre a conversão hormonal, né? Existem basicamente duas enzimas, né, principalmente no homem, que é uma a 5-alfa-redutase e a outra a aromatase. Vamos explicar como funciona basicamente no homem, tá? A 5-alfa-redutase. O que é uma redutase? Ela reduz a quantidade de substância. Então, o que ela faz? Ela pega duas testosterona e transforma em uma, tá? Então, ela reduziu. Ela deixou uma molécula mais grande, mas eram duas, virou uma só. Então, o DHT é o resultado da ação dessa enzima. Chega duas moléculas de testosterona. Essa enzima junta as duas e dá origem à chamada dihidrotestosterona, o DHT, um hormônio androgênico muito mais potente, ou seja, capaz de repercutir em células com esses receptores de uma maneira muito mais intensa e duradoura, né? E por isso ele tem afinidade com as células da próstata. Então, altos níveis de DHT estimulam a produção da próstata, de células na próstata, que pode levar ao câncer de próstata, tá? Então, o DHT é um hormônio muito importante. Também, quando se liga no couro cabeludo de homens, é o que provoca a alopécia androgenética. Já tem vídeo aqui falando sobre isso no canal, sobre as alopécias, tá? Então, onde tudo se relaciona, tá? E que mais? A enzima aromatase, ela faz o contrário. Ela não transforma o hormônio testosterona em um hormônio mais potente. Ela transforma o hormônio testosterona em um outro hormônio, tá? Ela transforma a testosterona em estradiol. E por que que o nosso corpo faz essas conversões da testosterona, né? Basicamente, porque níveis elevados dessa testosterona não são bem aceitos. A gente tem um mecanismo interno que quer corrigir isso, né? Então a gente começa a aromatizar ou reduzir essa testosterona. Quando a pessoa mais aromatiza do que ela reduz? Quando a pessoa tem mais tecido adiposo.
nas células de tecido adiposo, elas contêm mais da enzima aromatase e a gente não consegue aumentar muito a quantidade de alfa-redutase. E o que que acontece com isso? A gente começa a converter mais testosterona em estradiol, né, em estrogênio. E aí gera um desbalanço, né, hormonal, principalmente para os homens, que pode levar a complicações como perda de libido, baixa produção de espermatozoides, baixa produção de espermatozoides, que mais? Disfunção erétil, né? Então são uma série de problemas aí relacionados ao excesso de gordura que converte testosterona em estradiol, principalmente nos homens. E o que acontece além disso, né? A gente vai ver a questão do hipogonadismo. Então, vamos falar um pouquinho mais dos fatores que ajudam a reduzir a testosterona, até para controlar a ação dessas enzimas, né? Então, quando a gente tem uma rotina muito estressante, né? A gente produz cortisol em excesso. Só que o cortisol, ele é um hormônio que também vem em ondas, tá? Só que um limiar baixo constante de cortisol é responsável por causar dano numa região antes do hipotálamo, o chamado hipocampo, né? Então, dentro do cérebro ainda, antes do hipotálamo produzir o GNRH, existe o hipocampo e a amígdala, né, cerebral. E quando elevados níveis de cortisol são mantidos, né, a gente gera um dano no hipocampo, que, portanto, gera uma sinalização prejudicada na amígdala e isso repercute numa menor secreção de GNRH pelo hipotálamo, que atrapalha toda a produção hormonal dessa cadeia, dessa cascata de eventos, tá? E outros fatores que também estão associados à redução de testosterona, né? O estilo de vida, né? O álcool, doenças crônicas não transmissíveis, a obesidade, né? Porque a obesidade gera inflamação. Inflamação gera falhas de comunicação hormonal, né? E a falha de comunicação hormonal leva a uma redução da síntese desses hormônios que são consequência da cascata, né? A ponta da, vamos dizer assim, da cadeia sofre mais, que no homem a ponta da cadeia seria a produção de testosterona e a produção de espermatozoides, e das mulheres, né, a obesidade, as doenças crônicas não transmissíveis vão resultar numa diminuição do estradiol e da progesterona, tá? Bom, vamos agora falar um pouquinho sobre a hiperprolactinemia, o hipogonadismo e o hipergonadismo. O que é hiperprolactinemia? Além da testosterona, do DHA, da progesterona, né, do estradiol, nós temos um hormônio, tanto os homens quanto as mulheres, chamado prolactina. E essa prolactina, ela age no hipotálamo numa espécie de feedback, ajudando a regular a quantidade de GNRH, né? Que vai levar toda essa cascata aí que a gente já falou. E aí, quando a gente tem uma produção excessiva de prolactina, né? Uma hiperprolactinemia, o excesso de prolactina no sangue, vai fazer com que
o hipotálamo produza menos desse GNRH. Produzindo menos desse GNRH, menos testosterona, menos estradiol, menos progesterona e assim por diante, tá? Menos fertilidade. Então, é mais um mecanismo que ajuda a regular, tá? Então, tem a questão do excesso de cortisol, o excesso de prolactina, né? E outros fatores ambientais também influem sobre a produção desses hormônios, tá? E a gente já vai ver um pouquinho como que a alimentação entra nisso. Agora, o que eu quero falar para vocês é o hipogonadismo, tá? Existem dois tipos, né? Que é o primário e o secundário. Não vou me aprofundar muito nisso. Se vocês quiserem saber um pouco mais, também comenta aí. Eu quero saber do hipogonadismo, a baixa de testosterona, por que que acontece? Como acontece? Quais são... Explica um pouco sobre cada tipo, né? Mas basicamente, o que que é o hipogonadismo? A hipófise, ou pituitária, ela produz pouco LH e FSH. E isso resulta na diminuição dos hormônios sexuais, a testo e a progesterona, a estradiol, e com isso os tecidos musculares, ósseos e nervosos também sofrem. Por quê? Principalmente o tecido nervoso, ele depende do estradiol, do estrogênio, para amadurecer, né? Então, o tecido ósseo e o muscular depende da testosterona para se manter saudável, né? Então, quando a gente tem uma baixa de LH e de FSH, esses hormônios abaixam e a função desse tecido, né, muscular, ósseo e nervoso, fica prejudicada. A gente começa a ter problemas de, por exemplo, perda de massa mineral óssea, diminuição da força muscular, diminuição da massa muscular, né? E problemas até de nível nervoso periférico, tá bom? E ao contrário do hipogonadismo, nós temos o hipergonadismo, que é a secreção em excesso desses hormônios estimulantes das gônadas, tá? O excesso de hormônio gonadotrófico, né, tem a ver com doenças genéticas, cistos, algum tipo de tumor que no cérebro promove o maior nível dos hormônios estimulantes, né? E leva a maior produção desses hormônios sexuais, causando alteração de libido, alteração da voz, né? O crescimento de pelos em mulheres, e aqui a gente não está falando só de homens, a gente está falando em crescimento de pelos, tá? E mudança até da genitália das mulheres, tá bom? E, por fim, nós precisamos citar os fitoesteróis, né? E os fitoestrogênios. Eu coloquei fitoesteróis e fitoestrogênio. O que quer dizer fito, Léo? Fito são as substâncias que vêm das plantas, tá? Então, para ser um fitoquímico, a substância química que vem da planta. Fitoesterol é uma substância química que vem da planta e que tem semelhança molecular com o colesterol, né? Então, o que faltou a gente dizer é que os hormônios sexuais são produzidos a partir do colesterol pelas glândulas gonodais, né? Pelo testículo e pelo ovário. Então, quando chega o LH ou FSH, essa glândula, seja o testículo ou o ovário, pega o colesterol sanguíneo, manipula ele, transforma ele em hormônio sexual, seja testosterona ou progesterona. E aí o que acontece? Quando na alimentação nós temos vegetais que contêm esses fitoesteróis, essas substâncias parecidas com o colesterol, a gente consegue
estimular uma competição pelos receptores de colesterol na célula, tá? Ele vai mimetizar, ele vai imitar o colesterol, sem ser o colesterol, tá? E isso é ideal, por quê? Porque em mulheres menopausáticas, né, o nível de colesterol é comum aumentar, certo? No entanto, o que a gente pode fazer? A gente pode aproveitar desse hormônio para reduzir muito o consumo da dieta de gorduras, sem perder o efeito que o colesterol tem no nosso corpo. Então a gente pode fazer uma dieta bem reduzida em gorduras e utilizar eles para mimetizar o colesterol, certo? Melhorando o perfil lipídico, né? O lipidograma, aquele exame que a gente faz para ver como que tá nossas frações de colesterol, a gente pode utilizar ele de uma maneira a melhorar esse exame e, portanto, reduzir o risco de doenças associadas ao sistema cardiovascular, tá? E os fitoestrogênios, principalmente nas mulheres menopausáticas, ele imita, né, o estrogênio e serve para diminuir os sintomas da menopausa. Entre eles, acho que o mais preocupante, mais agonizante para as mulheres são os fogachos, que são aquelas ondas de calor. Então, os fitoestrogênios são substâncias das plantas que imitam o estrogênio, que abaixa durante a menopausa. E aí, quando a gente ingere um alimento que tem essa substância similar quimicamente no nosso corpo, vai diminuir os efeitos colaterais pela baixa desse hormônio, né? Então, quando a mulher entra na menopausa, diminui a produção desse hormônio. Se a gente começar a comer um alimento que tem uma substância parecida com aquele hormônio, a gente vai funcionar como se tivesse com uma condição melhor do que a gente realmente está. Então, a gente tem uma mimética por esses fitoestrogênios que reduzem os sintomas clínicos, né? E melhoram, portanto, a qualidade de vida das mulheres. Galera, eu acho que o conteúdo por hoje é isso. Ficou bem resumido, bem compactado. Tem muito mais coisa para falar, mas aí a gente estoura muito nosso tempo. Tá bom? Espero que gostem e